Olá, galerinha, tudo belezinha? Tomara que sim, né? Eu espero que vocês estejam bem e tenham todos um excelente dia. Galera, nessa aula eu vou explicar para vocês como encontrar o comprimento de uma circunferência utilizando esta forma aqui, ó. Então, a primeira coisa que você deve entender aqui são os elementos de uma circunferência. Você tem aqui a circunferência e o comprimento dessa circunferência vai ser essa linha que está no contorno desse círculo, que está desenhado de cor azul aqui. Então, o comprimento vai ser o comprimento dessa linha aqui, o comprimento da circunferência. E os elementos de uma circunferência são o diâmetro, o raio, o centro da circunferência, que é esse pontozinho aqui que está bem no meio da circunferência, e o segmento de reta, que vai bem do centro da circunferência até a extremidade da circunferência, chamamos de raio. Vai ser essa medidazinha aqui, ó, está representada por este R. Então, isso daqui é o raio. E o diâmetro da circunferência vai ser o segmento de reta que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro. Então, o diâmetro vai ser essa medida aqui, esse segmento de reta que vai desse ponto A até o ponto B. É importante você entender isso daqui, porque em alguns casos a questão vai fornecer a medida do raio, em outras vai fornecer a medida do diâmetro. Então, você tem que entender, quando você for substituir na forma, você vai ter que encontrar o raio. Se ele der a medida do diâmetro, basta você pegar e dividir por 2, já que o raio é metade do diâmetro e o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, em alguns momentos, para resolver alguns problemas, você vai ter que lembrar disso daqui. Lembrar que o raio é metade do diâmetro e o diâmetro é 2 vezes o raio. Vamos resolver esse problema aqui utilizando esta forma para encontrar o comprimento de uma circunferência. E o comprimento da circunferência, você vai utilizar essa forma aqui. O C é igual a 2 vezes o π vezes o valor do raio. Esse problema nos fala o seguinte aqui, ó. Luísa pretende cercar um canteiro circular de raio igual a 3 metros para proteger dos animais domésticos. Quantos metros de tela ela precisa para cercar o canteiro? Adote o π igual a 3,14. Então, para você saber quanto que ela vai ter que comprar de tela para cercar esse canteiro de forma circular, você vai ter que calcular o perímetro, ou seja, a medida do comprimento da circunferência para saber quanto que ela vai ter que comprar de tela para cercar esse canteiro circular. Então, vamos utilizar essa forma aqui, ó. O C é igual a 2 vezes o valor do π, que no problema fala que devemos considerar 3,14. E no lugar do R, você vai escrever a medida do raio. E no problema nos fala aqui que o raio é igual a 3 metros. Agora eu vou multiplicar esse 2 por 3,14, que vai dar 6,28. E em seguida eu vou multiplicar esse 6,28 por 3. Vamos fazer aqui no borrão. Você considera como se fosse dois números inteiros e no final você repõe a vírgula. Multiplicando aqui o 3 por 8 vai dar 24. Você deixa o 4, leva 2 para cima deste 2 aqui. 3 vezes o 2 vai dar 6. 6 mais o 2 vai dar 8. Aqui esse 3 vezes o 6 vai dar 18. Então você escreve 18 aqui. Aqui eu tenho duas casas após a vírgula, então você vem aqui e põe duas casas após a vírgula também. Ou seja, vai dar 18,84 metros. Isso daqui vai ser o comprimento da circunferência que fica em torno deste canteiro de forma circular. Então, para ela cercar esse canteiro de tela, ela vai precisar de 18 metros e 84 centímetros para cercar esse canteiro. Então, para resolver esse problema, você vai proceder desse jeito aqui, utilizar essa forma para encontrar o comprimento. Geralmente, as questões que pedem para você encontrar o comprimento da circunferência vai fornecer o valor do π. Se ele não fornecer o valor do π, aí você considera como 3,14. Geralmente é o valor que é adotado, né, para considerar como valor do π. Em outros casos ele fornece o π igual a 3, π igual a 3,1, então vai depender do problema, viu? Então é desse jeito que você deve proceder. Vamos fazer mais uns 2 exemplos para você ficar mais claro, né?
Galera, existem algumas questões que são clássicas envolvendo o comprimento da circunferência. É isso que eu vou fazer aqui agora. Eu peguei dois exemplos que envolvem comprimento da circunferência e para resolver esses problemas nesse tipo aqui, você vai ter que calcular o comprimento da circunferência e em seguida multiplicar pela quantidade de voltas. Veja o que o problema fala aqui, ó. Um atleta treina numa pista circular que tem 40 metros de raio. Quantos metros ele percorre após 5 voltas completas em torno dessa pista? Se a pista é circular, para você saber quantos metros ele percorre após dar uma volta em torno desta pista, você vai ter que calcular o comprimento da circunferência, utilizando aquela forma que eu apresentei para vocês, que é C igual a 2 vezes o π multiplicado pelo raio. Vamos fazer a substituição aqui agora. 2 vezes o valor do π, que ele pede para considerar como 3, e o valor do raio vai ser o comprimento aqui do raio da pista, no caso aqui, 40. Então, no lugar deste R, vamos escrever o 40. Você vai multiplicar o 2 vezes o 3, que vai dar 6, e depois vai multiplicar o 6 por 40. Fazendo essa multiplicação, 6 vezes 4, 24, e acrescento 0. Então, após dar uma volta em torno desta pista circular, ele vai percorrer 240 metros. Só que a pergunta é quanto que ele percorre após realizar 5 voltas completas em torno dessa pista. Então, você vai pegar o comprimento da pista, ou comprimento da circunferência, que é 240, e multiplicar pelo tanto de voltas que ele deu em torno dessa pista. No caso, foi 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4, 20, você deixa 0, leva 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então, realizando 5 voltas em torno desta pista circular, ele vai percorrer 1.200 metros. Então, é desse estilo aqui que você vai precisar ficar atento, galera, nesse tipo de questão. São questões clássicas que, além de você calcular o comprimento do círculo, você vai ter que multiplicar pela quantidade de voltas. Aqui tem outro exemplo aqui, ó, outro problema envolvendo número de voltas. A roda de uma bicicleta possui o raio medindo 40 centímetros. Determine a distância que a bicicleta percorre quando a roda dá 500 voltas. Você vai utilizar o π igual a 3,14. O procedimento é o mesmo. Você encontra o comprimento da roda, vai ser o comprimento da circunferência da roda, e depois vai multiplicar pela quantidade de voltas, utilizando essa mesma forma. 2 vezes o valor do π, que neste caso vamos considerar 3,14, e multiplicar pelo valor do raio, que aqui o raio vale 40. Multiplicando 2 vezes 3,14, vamos obter 6,28. E vamos multiplicar esse 6,28 por 40. Você considera como se fosse um número inteiro, né? Vamos fazer aqui, ó. 628 vezes o 40. Deixa o zero sobrando. Repete o zero. 4 vezes 8, 32. Deixa 2, leva 3. 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. Deixa 1, leva 1 para cá. 4 vezes o 6 vai dar 24, mais 1, 25. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 2. Então, você vem aqui e vai dar 251,20 centímetros. Ele quer saber a distância percorrida por essa bicicleta após realizar 500 voltas. Então, você vai pegar esse valor e multiplicar por 500. Então, você pega 251,20. Esquece a vírgula, no final você vai repor a vírgula e multiplica pelo 500. Deixa o zero sobrando aqui, você faz só baixar os zeros. Vai dar 0, 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2, 10. Deixa o zero, leva 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. 5 vezes 5, 25, deixa o 5, leva 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12.
Agora você vai repor a vírgula. Tem duas casas após a vírgula. Então você vem em conta aqui. 1, 2. Então sobrou o quê? 125.600 centímetros. Isso daqui é após realizar aí 500 voltas. Se você quisesse transformar em metros, você dividir isso aqui por 100, que ia dar 1.256 metros. Após realizar aí 500 voltas, ele percorrer essa distância. Então essas questões aqui são questões clássicas que envolvem comprimento da circunferência e número de voltas. Espero que vocês tenham entendido e vamos para o próximo tópico. Agora, galerinha, vamos aprender como determinar a medida de um arco na circunferência. Você tem que entender que a medida de um arco é como se fosse um pedaço da circunferência, que está representado aqui. Então, essa medida aqui, dizemos que é medida de arco. Essa medida pode ser angular ou linear. Quando a medida for angular, a medida do ângulo vai ser igual à medida do ângulo central. Este ângulo aqui, ó, vai ser igual à medida angular entre o A e o B. Então, você tem que entender isso daqui, ó. Quando falar de medida do ângulo, você vai entender que é a medida angular. Quando falar o comprimento do ângulo, vai ser a medida linear, porque a medida linear é a medida do comprimento do arco. Então, bote isso na cabecinha. Quando falar na questão de medida do ângulo, geralmente ele pede a medida angular. Essa medida vai ser a medida do ângulo central. Já quando ele fala o comprimento do ângulo, que vai ser esse comprimento, que é como se você pegasse, cortasse isso aqui e esticasse, né, para você encontrar o comprimento, você vai utilizar esta forma aqui, que vai ser a medida linear do ângulo, onde a medida do ângulo vai ser igual, do arco, perdão, a medida do arco vai ser igual a 2 vezes o π vezes o raio multiplicado pela medida do ângulo central. Tudo isso daí vai ser dividido por 360. Então, para você determinar a medida do comprimento do arco, você vai utilizar esta forma aqui. Quando ele pedir a medida angular do arco, aí você vai utilizar a medida do ângulo central, que vai ser dado em graus ou em radiano. Já para encontrar a medida linear, vai ser o comprimento, que vai ser dado em centímetro, em metros ou em decímetro. Vai depender do problema. Nesse caso aqui, o problema pede em centímetros. Então, vamos calcular aqui, ó. Ele pede para determine o comprimento de um arco de ângulo central igual a 85, cujo raio da circunferência é 5 centímetros. Use π igual a 3,14. Vou substituir nessa forma. O comprimento do arco é igual a 2 vezes o valor do π, que é 3,14, multiplicado pela medida do raio, que é 5, multiplicado pela medida do ângulo central, que é 85. E repete aqui o 360. Tudo isso aí é dividido por 360. Vamos realizar esse produto. 2 vezes o 3,14 vai dar 6,28. Multiplicado por 5 vezes o 85 sobre 360. Se você multiplicar este fator aqui por 5 e o resultado por 85, você vai obter 2.669. 2.669 dividido por 360. Realizando essa divisão, você vai encontrar aproximadamente 7,4 centímetros. Então, para você encontrar o comprimento do arco, você vai encontrar utilizando esta forma. Quando você quer o comprimento, a medida linear do arco. Agora, quando você quer a medida angular, é a medida do ângulo central. Então, é desse jeito que você deve fazer para encontrar a medida de um arco. Vamos para o próximo tópico. Agora vamos ver as unidades de medidas que usamos para representar medida de ângulo. As duas unidades que mais usamos para representar a medida de ângulo vai ser graus e radiano. O que vem a ser um grau? Um grau, galera, vai ser 1 sobre 360 da circunferência. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar a circunferência, dividir
em 360 partes iguais e cada uma dessas partes aqui vai medir 1 grau. Então, grau é isso daí. É 1 sobre 360 partes da circunferência. Então, cada partezinha dessa circunferência mede 1 grau. Por isso que dizemos que uma volta completa, uma circunferência é igual a 360 graus. E o que vem a ser o radiano? Um rádio é a medida de um arco cujo comprimento é igual à medida do raio. Ou seja, o comprimento desse arco aqui, ó, se você esticar isso daqui, vai ser igual à medida desse círculo. Não está igual não, mas é para ser, viu, galera? Deixa eu ver se agora ficou igual. Então, essa medida aqui do A até o B, que é a medida desse arco, é igual à medida desse raio. Então, um radiano é igual a um arco, que é igual à medida do raio. E no estudo da trigonometria, galera, consideramos a medida do raio da circunferência do ciclo trigonométrico igual a 1. E uma circunferência que tem raio igual a 1 tem comprimento igual a 2π. Por isso que falamos que é 2π radiano o comprimento da circunferência ou do ciclo trigonométrico. Isso no estudo da trigonometria. Então, se o comprimento dessa circunferência é igual a 2π radiano e o comprimento de uma circunferência, falando em graus, é igual a 360, então tem como a gente estabelecer uma relaçãozinha aqui, né? Ó, você pode dizer que o 2π radiano é igual a 360 graus. Se 2π radiano é igual a 360 graus, então π radiano é igual a 180. Então, vamos precisar dessa relaçãozinha aqui, galera, para fazer a conversão de uma unidade para outra, para transformar graus em radiano ou radianos em graus. Então, vamos utilizar esta relaçãozinha aqui para facilitar o nosso trabalho. Vamos fazer alguns exemplos para você ver como que é. Vamos fazer alguns exemplos aqui para você ver como que você deve fazer para converter graus em radiano e radiano em graus. Você tem que lembrar, como eu falei anterior, que o π radiano é igual a 180. Então, para você transformar, por exemplo, esta medida de ângulos em graus, você vai substituir esse π por 180, já que o π radiano vale 180. Então, você pega 3 vezes o 180 dividido por 2. Para facilitar o seu trabalho, você divide logo 180 por 2 e repete o 3. Fica 180 dividido por 2 vai dar 90. E o 90 vezes 3 vai dar 270 graus. Isso quer dizer que 3π sobre 2 radianos é igual a 270 graus. O mesmo procedimento você utiliza aqui, ó. Você vai pegar, multiplicar esse 5 por 180 e dividir por 4. Dividindo 180 por 4 vai dar 45. Aí você multiplica o 45 por 5. Vamos multiplicar o 45 por 5. 5 vezes 5, 25, você deixa 5, leva 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Então, vai dar 225 graus. Então, a representação deste ângulo aqui em graus vai ser 225. Vamos para o último exemplo aqui, para transformar radiano em graus. Como π é igual a 180, então você coloca o 180 em cima, repete o 3. 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. Então é desse jeitão aí, ó. Você vai substituir o π por 180 e realizar as operações que se pede. No caso de transformar graus para radiano, você vai ter que montar uma regrazinha de 3, né? Ó, você faz assim, ó. Se o π radiano é igual a 180, o 30 graus vai ser igual a quanto? Igual a x. Aí você faz x vezes 180 vai dar 180x. E esse π vezes o 30 vai dar 30π.
Agora você vai pegar esse 30π e dividir por 180. Você cancela esse zero aqui com esse aqui, vai sobrar 3 sobre 18. Qual o número que dá para simplificar essa fração? Que dá para dividir o de cima e o de baixo ao mesmo tempo? O número 3, né? 3 dividido por 3 dá 1, não precisa colocar 1 na frente do π. E o 18 dividido por 3 vai dar 6. Então, isso daqui vai dar π sobre 6 radiano. 30 graus, representado em radianos, vai ser π sobre 6. Então, dá para você simplificar isso aqui. Em vez de você escrever tudo isso aqui, basta você pegar a medida do ângulo e dividir por 180. Pode fazer assim, ó. Deixa eu trocar aqui a cor do pincel. Você coloca o 120 e vai dividir por 180. Aí no final você coloca o π radiano. Então cancela o zero aqui com esse zero. Qual número dá para dividir o 12 e o 18 ao mesmo tempo? O 3, né? O 12 dividido por 3 vai dar 4. E esse daqui dividido por 3, o 18, vai dar 6. Ainda dá para simplificar, né? Dá por 2. O 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora você acrescenta o π radiano. É mais simples, ó, desse jeito. Só estou simplificando os cálculos. Se você fizer desse jeito, é o mesmo raciocínio. Ó. Sempre você vai pegar o ângulo dado e dividir por 180. Então você já vai direto logo. Pega o ângulo dado e vai dividir por 180 para facilitar o seu trabalho. Aí depois é só reduzir a fração até ficar em uma fração irredutível. Quando chegar em uma fração irredutível, que não dá mais para você simplificar, aí você coloca o π e escreve a unidade de rádio. Vamos para o próximo. Mesmo raciocínio, você coloca o 45 e o 180 embaixo. Qual o número que dá para você dividir o 45 e o 180 ao mesmo tempo? Dá por 3. Vamos pegar pelo número menor para ficar mais fácil. 45 por 3 vai dar 15. E o 180 por 3 vai dar 60. Dá por 3 de novo, né? Mas vamos logo por 5. Por 3 mesmo. Mais simples, né? O 15 por 3 vai dar 5. E o 60 por 3 vai dar 20. Agora você vai por 5. Ó. 5 dividido por 5 vai dar 1. E o 20 por 5 vai dar 4. Então, para você não precisar escrever 1 na frente do π, você escreve apenas o π em cima. Escrever de vermelho também, para não mudar a cor. Π rádio. Pronto. 45 graus transformando em π radiano vai dar π sobre 4 rádio. Então, é desse jeito que você deve proceder para transformar, converter de uma unidade para outra. De radiano para graus e aqui de graus para radiano. Então aqui a gente finaliza essa nossa aula, essa primeira aula que eu estou fazendo para vocês abordando trigonometria. Espero poder ajudar vocês, né? Ajudar vocês com essas videoaulas. Um abraço e até a próxima aulinha, galera. Valeu!